Olá, meus amores! Começou mais um Conexão comigo, com Chiara Zarucci. E nessa noite tem uma convidada super especial. Ela é jornalista, publicitária, apresentadora, mãe de três lindas meninas, a Isadora, a Júlia e a pequena Liz, casada com gatão, fotógrafo Renan. Ela é maravilhosa e quero que vocês recebam de braços abertos uma pessoa que fez uma conexão maravilhosa na minha vida. Hoje com vocês, a minha amiga, hoje eu posso falar minha amiga, a apresentadora hoje do DF no ar, Neila Medeiros. Que Obrigada! Vem cá, pode chorar aqui, senhora? Pode, aqui é pra chorar, Já veio uma de emoção. alegria. Tô muito feliz em te receber aqui no nosso programa e dizer que as portas sempre vão estar abertas do meu coração, da minha vida, e quero te agradecer muito por você ter tirado esse tempo, que é uma pessoa super ocupada, né, gente? Saiu de lá do cantinho dela, está aqui abrilhantando o nosso podcast. Muito obrigada mesmo, amiga, pela sua presença. Nossa, eu tô com vontade de chorar. É normal isso, gente? Eu tô super honrada de estar aqui, de ver mais uma vitória sua. Você é uma pessoa fazedora, impressionante, porque sonhar é uma coisa que todo mundo sonha. Agora, sonhar e executar é outra história. E cada vez que eu encontro com você, você tá num degrau diferente, mais acima. Agora você tá com um programa seu, um anfitriã, recebendo pessoas e fazendo isso aqui, conexões. É porque eu sou farinha. O que é isso? Porque a farinha, ela pode ser tudo, né? Primeiro você falou de sonho. O primeiro sonho que eu tive na minha vida desde criança era ser mulher. E hoje eu sou uma linda, maravilhosa E poderosa. e poderosa. E depois eu falei assim, eu quero ser farinha. Sabe por que a farinha? Ah, Porque a farinha, ela pode ser tudo. Ela pode ser pão, ela pode ser bolo, ela pode ser biscoito. arrasou. Então, no dia que eu acordo, eu falo, eu quero ser isso. E se a vida me der um empurrinho errado, eu falo, peraí, eu vou mudar, eu vou ser outra coisa. E hoje eu tô aqui. Então, assim, a vida é assim, a vida é assim. E sempre o podcast, quando eu começo, eu sempre falo assim, eu tô iniciando com pessoas que fizeram conexão na minha vida. E eu quero saber, e eu acho que você não lembra, sabe qual foi a nossa primeira conexão? Vocês vão ver agora. Solta aí, produção. A casa da gente, a família da gente, é onde a gente tem o melhor acolhimento. Tem que ser o nosso berço de amor, onde a gente recebe a estrutura emocional para ganhar esse mundo que está bem perigoso, que está bem difícil, cheio de preconceito. Muitas pessoas que assumem a homossexualidade sofrem a mais dura das violências, ser rejeitado pela própria família. Sofrer esse conflito interior e ainda ser rejeitado dentro de casa é muito difícil. Pensando em mudar essa realidade, um grupo de integrantes de apoio à causa LGBT realizou um projeto super bacana. Que projeto é esse? Eles construíram uma casa em Sobradinho para oferecer cursos profissionalizantes, atendimento psicológico, jurídico, tudo que for necessário para tirar essa pessoa de uma situação de vulnerabilidade. A casa já foi levantada, mas precisa de doações para ser concluída e a gente não tem que julgar ninguém. A gente tem que amar o próximo e acolher. A repórter Larice Neves foi até lá e vamos ver o que ela descobriu. Uma vida marcada por preconceito. Chiara, de 30 anos, teve que sair de casa aos 14. Foi no início da adolescência que ela abriu o jogo para a família. A Chiara se considera uma mulher trans. Os pais não aceitaram. Hoje eu tô tranquila, hoje eu tô com 30 anos, eu consegui liberar o perdão pra minha família. Ainda é difícil, né? Porque eu vivo sozinha, né? Eu vou chegar agora mais um Natal sem a minha família. Mas eu tô feliz, porque assim, eu busquei. E eu vejo que hoje eles têm orgulho de mim, mesmo a gente não tendo contato. Eu faço de tudo para postar nas minhas redes sociais que eu consegui vencer, que eu não fui mais uma trans.
16 anos depois, ela ainda não fala com a família, mas a decisão difícil foi fundamental para sentir bem com o próprio corpo. A militante é exemplo para a comunidade LGBT. Eu consegui mudar meu nome e o meu gênero, mesmo ainda eu não fazendo a cirurgia. Então, assim, foi uma marca histórica aqui em Brasília, porque eu fui a terceira do Brasil e a primeira do Distrito Federal. Ao contrário da Kiara, o Marcos teve todo o suporte do pai. Ele me autoprotegia, ele dizia que... Ai, coração. A gente tá debulhando aqui de chorar. Quanta coisa mudou, como você mudou, como você cresceu e quantas portas você abriu. Até a história com a sua família mudou daí, né? Através da sua história. Sempre. 2017 pra cá mudou muito. Muito. E quando eu tava gravidinha. Minha barriga vai fazer 5 anos. Então, vai fazer 6 anos aí. Né, essa história linda. Que através. Que quando eu vi a reportagem que você realmente começou a falar, eu falei assim, cara, essa mulher é maravilhosa. E eu não te conhecia pessoalmente. E eu sempre falei assim, um dia a gente vai estar juntas. Sempre acreditei nisso. E através dessa conexão que nós tivemos em 2017, muitas coisas começaram a surgir. Nesse período, poucas pessoas sabem, nesse período, eu tinha saído do circo, tinha chegado em Brasília, falei assim, eu vou começar do zero. E quando eu cheguei em Brasília, eu ia para uma casa de acolhimento, só que não tinha. E Deus me preparou uma pessoa, que ele falou assim, eu tenho uma loja, e se você quiser ficar na minha loja, você trabalha meio período, eu posso te dar um almoço, e você tem um quartinho lá no fundo. Então, eu tinha só um colchão, tinha uma alimentação por dia, e aí eu orava todos os dias, eu falava assim, Senhor, eu mereço mais do que isso. Eu não ficava contente com aquilo ali. E aí eu conheci o Marcos Tavares, e ele tinha esse sonho de construir a Casa Rosa. Eu falei, Marcos, precisa de uma história, as pessoas precisam de alguma coisa, use a minha. E aí teve a primeira reportagem que foi pelo Correio Brasiliense, foi capa do Correio Brasiliense, e as portas começaram a andar, tivemos a entrevista com a SBT, e veio outras emissoras, e aí veio em 2018, eu vim como candidata, em 2019 já entrei no governo, e aí assim, as coisas deslancharam. Hoje, eu tenho toda a minha casa montada, não falta nada para mim, hoje eu tô aqui. Fazendo conexões com outras pessoas. Gente, não tem uma casa de apoio, ela vai lá e faz uma. Ela é desse jeito. Você é uma pioneira que abre portas, né? Eu acho mais bonito da sua história, Kiara, é que você não faz para você. Você faz para tudo que você traz. Você traz uma bandeira. E a sua bandeira não é a bandeira LGBT, não é uma bandeira trans, é a bandeira da humanidade, das pessoas, né? Eu sempre frisei isso. Muitas pessoas falaram pra mim, você vai começar seu podcast, você vai levar toda a comunidade. Eu falei assim, toda a comunidade. Não só a comunidade LGBTQIA+. Eu vou levar a minha conexão vai ser para aquelas pessoas que passaram ou passam o que eu já passei. Muitas vezes eu bati na porta querendo ser ouvida. E hoje eu tenho a oportunidade de sentar e ouvir essas pessoas. E ajudar outras pessoas. Né? Então, assim, o nome Conexão, Deus criou no meu coração. Kiara, você subiu degrau através de conexões com pessoas. E eu vivi em degrau. Quando eu cheguei lá em cima, eu achei que estava lá em cima. E Deus falou, opa, peraí, eu vou te colocar lá embaixo para você. E isso aconteceu. Eu saí do governo em 2022. E assim, eu peguei e falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? E aí só vinha no meu coração. Acalma, eu tô no controle de tudo. E aí eu falei assim, cara, eu já tive momentos piores. Eu comecei a olhar pra minha vida e já tive problemas piores. Hoje eu tô muito feliz com a minha família. Hoje minha mãe me liga, oi minha filha. Tenho o maior orgulho de me chamar de filha. As minhas irmãs. Você conquistou isso. Eu conquistei. É tudo seu, você merece. Então quando eu falo, gente, a gente não precisa se impor.
né? Eu sempre, às vezes eu sou mal vista pela comunidade, principalmente para as meninas trans. Mas eu falo, gente, não precisa, eu não precisei disso, eu nunca precisei nada impor para as pessoas. Eu sempre falei, eu te respeito e você me respeita e a gente pode continuar andando junto. E a vida é assim, a vida é dessa maneira. E A aí eu gente só precisa ser, só né? precisa ser, né? Então, assim, a pauta hoje do nosso podcast não seria essa, mas eu sempre trago uma história desses meus convidados. E todos os meus convidados que sentarem aqui são convidados que fizeram conexão na minha vida. E muito deles não sabe como você, né? Mas a gente já teve outros encontros, né? Maravilhosos, todos eles. E foi o que mais me marcou foi aquele almoço que a gente Que eu tivemos. deixei ela esperando por horas, porque o meu senso de localização é incrível, eu erro com o GPS. Cheguei mega atrasada, mas eu fiquei muito impressionada com você, assim, porque a gente não se conhecia pessoalmente, né? Eu pude olhar você inteira, eu falei, meu Deus, como ela é caprichosa, como ela é feminina, como ela é detalhista, como ela é... Sabe, é uma energia, você tem uma energia muito linda e isso Obrigada. tudo tem me mostrado algo, assim, eu sou uma pessoa espiritualista, eu estudo muito sobre espiritualidade, mas não para buscar fora, para entender dentro de mim, né? E eu descubro que as pessoas são espelhos da gente, tanto para nos mostrar o que a gente tanto critica no outro, é aquilo que a gente tem na gente, a gente precisa identificar na gente, receber, perdoar, entender e passar para frente. Mas todas essas pessoas que você está trazendo aqui porque você admira, elas espelham você. Cada uma Sim. delas tem algo de você, né? E eu sou muito orgulhosa da pessoa que você é, de ter você como amiga, por causa de você ser quem você é. A sua história de vida, assim, a gente só precisa ser, porque a gente tem uma essência de Deus, cada um de nós. Somos Deus vivendo essa experiência aqui. Somos E você parte. mostra isso todos os dias. Depois que eu. Desculpa. Depois que eu comecei a te seguir, eu vi a pessoa iluminada que você também é. E você traz isso para as pessoas. Eu vejo como outras emissoras, outros apresentadores que ali apresentam e tal, não estão nem aí para a sociedade, para as outras pessoas. E você não. Você, quem te acompanha, quem são seus seguidores, vê o local que você mora, que é maravilhoso, que é lindo, o amor que você tem pelas plantas, pelo universo, por tudo. Como você mesmo disse, que você é espiritualista, e hoje eu me considero uma mulher espiritualista também, porque o meu pai, ele era espírita e minha mãe é evangélica, e dentro da nossa infância a gente sempre transitou por esse universo. E depois disso, quando eu cresci, e te vendo, porque você fala de livros, você sempre deixa um bom dia ali, a gente tá sentindo falta disso, tá? Porque agora você tá acordando muito cedo, o bom dia é sempre uma mensagem inspiradora e tal. E eu comecei também a fazer isso, a estudar, ver. Quando realmente, quando eu te disse que Deus me colocou lá embaixo novamente, foi para ele deixar eu analisar realmente. Kiara, você tá indo para o local certo? Para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Qual o seu propósito aqui na Terra? E aí eu comecei a buscar isso daí, né? E aí eu tive uma experiência muito surreal em relação a isso, né? E hoje eu te convidei para a gente falar sobre o canabidiol, porque assim, muitas pessoas, como eu tive no primeiro podcast quem assistiu, com o Bruno Trelinski, ele tem a síndrome de Tourette, né? E tem algumas pessoas que fazem um tratamento com isso. E eu vi como você busca muitas coisas da natureza, das plantas e tal. E aí, antes da gente entrar nessa pauta sua, eu quero contar rapidamente aqui. Eu tive uma experiência com a ayahuasca. E muitas pessoas julgam, falam e tal. E eu fiquei quase 14 anos da minha vida sem falar com meu pai. Ele não aceitava, ele não me respeitava e tal. Em 2019, quando eu entrei no governo, no final de outubro de 2018, eu reencontrei meu pai na casa da minha irmã e eu olhei para o meu pai e falei, meu pai não tá bem. E aí minha família mora em Formosa, Goiás, um beijo para vocês. E eu saí de Formosa a Brasília chorando dentro do carro, um choro, um choro, um choro, um choro, que eu não conseguia me explicar depois que eu vi meu pai. E Deus falou para mim, seu pai tá doente.
E quando eu entrei no governo em 2019, demorou 3 meses, meu pai começou a ficar doente. E meus irmãos, meu pai precisa fazer um tratamento e tal. O médico pediu para ele fazer uma endoscopia. E quando ele fez a endoscopia, descobriu que ele estava com câncer avançado no estômago. Já estava super avançado. E meu pai teve que vir para dentro da minha casa. E a gente não se falava. E foi para mim, assim, um momento bem difícil. Porque meu pai já estava com 70 anos. Ele não queria tratamento. Ele não queria fazer cirurgia. E aí eu ficava no hospital com ele. Ele não queria a minha presença. Mas eu ficava ali no hospital. Depois eu saía de lá e ia trabalhar. Eu chegava em casa e estava com meu pai. E isso me doía muito. Porque meu pai, mesmo assim, ele era muito orgulhoso. E aí meu pai acabou falecendo. Meu pai, num dia eu fui trabalhar e Deus falou comigo, falando assim, eu vou levar seu pai hoje. E ele tinha feito aniversário 71 anos no domingo, na segunda ele passou mal, e aí na terça de manhã minha irmã falou assim, o médico falou que não vai dar pra ele até o final de semana. E aí eu estava lá no Palácio do Buriti. E aí eu falei com o meu secretário, eu falei que era o Severino Cajazeiras. Beijo pra ele, que foi o meu anjo. Falei assim, meu pai vai falecer hoje. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, Deus vai levar meu pai e eu preciso ir. E aí ele me dispensou do trabalho. Fui pra Formosa, cheguei lá 2 horas no hospital. Nesse trajeto, a minha mãe já estava 9 anos separada do meu pai, divorciada. A minha irmã mais velha mandou mensagem pra mim. Kiara, a mãe te escuta muito. E o pai pediu pra tomar café e comer queijo. Só que isso antes, a médica falou assim pro meu pai, se o senhor não operar, vai chegar um momento que o senhor não vai tomar nem água. E chegou esse momento. Meu pai não tomava nem água mais. Aí quando ela falou isso dentro do carro, eu peguei o áudio e vi, aí eu falei assim, meu pai vai embora. Se ele quer tomar café e comer queijo, é hoje que ele vai embora. Liguei pra minha mãe chorando, falei, mãe, a senhora é cristã, faz sua parte, perdoa, vai lá. E ela fez o café e foi pro hospital. Olha como você faz as coisas. Você faz as coisas acontecerem. E quando chegou no hospital, minha família já tinha visitado meu pai, e só tava eu e minha mãe. E peguei na mão do meu pai e comecei a falar com ele. Ele tava super lúcido, com a máscara de oxigênio, mas ouvindo. Eu perguntava pra ele se ele tava ouvindo, e ele falou que sim. Eu falava, pai, descansa. Eu te perdoo por tudo. Descansa. Aí ele tirou a máscara e disse, eu tenho orgulho de você. Aí não deu 5 minutos, meu pai faleceu. Que oportunidade, né? Só que passou esses anos, ainda dentro de mim faltava o perdão. Por mais que eu falei assim, te perdoo, pai. Aí eu fui entender que o perdão não é da boca pra fora. Ele tem que sair de dentro. Ele tem que fazer aquela limpeza. E eu não conseguia. Meu pai faleceu em 2019. E aí chegou agora em 2023. Eu tenho um super amigo que mora em Goiânia, que ele também é espiritualista. E ele frequenta um local que tem a Ayahuasca, que é um centro espírita, que eles trabalham os 2 lados. E aí eu sempre queria ir, não dava pra mim ir, não dava. E um belo dia eu fui trabalhar com a Anaí, no gabinete, discuti com uma pessoa no gabinete, porque eu sou dessas. Peguei e discuti com ele, e aí ele pegou, eu falei, vou embora. Aí no meio do caminho comecei a conversar com meu amigo, era numa sexta-feira. Não, tô bem, ele vem pra Goiânia, amanhã eu vou pra lá. Eu falei, tô indo embora. Peguei o ônibus e fui pra Goiânia. Quando eu cheguei lá no local, em Rio Verde, no sábado de manhã, eu chorava no local. Eu senti uma presença maravilhosa. Isso antes de começar tudo. Chegou a noite, resumindo, porque a história é longa, eu tive um contato com meu pai. Eu fui tomar o passe, eu tinha tomado a ayahuasca, a gente entrou no local e eu fui tomar passe. E eu fiquei sentada na cadeira, baixei os olhos e veio uma mulher do meu lado e falou assim, ninguém sabia da história do meu pai. Ela veio e falou assim, seu pai sempre está com você. E meu pai veio e me beijou bem desse lado. Eu senti o beijo, meu pai fumava fumo.
E o fumo é muito forte para quem fuma. E o cheiro dele tava todo ali. Para quem não acredita, né? Respeito. E aí depois eu tive um processo de libertação ali, que é onde eu coloquei muitas coisas para fora, tudo que tava aqui guardado e nasceu uma nova Kiara. Eu não conseguia nem andar, eu flutuava de tão limpa que eu estava. E foi aonde que eu encontrei perdão. E todas as noites aquilo ali me fazia mal. E eu orava e falava assim, pai, me perdoa. Onde eu estiver, me perdoa, me perdoa. E depois que aconteceu o processo, a gente estava jantando e tal, e eu estava contando a história para um amigo meu. Uma menina lá de longe passou e falou assim, Kiara, esqueci de te avisar. O seu pai mandou te falar que é para você parar de ficar pedindo perdão. Ele tá bem, ele tá feliz com você, ele tá num lugar bom, ele tá bem, ele tá muito feliz com você. Então ali pra mim foi um encerramento disso. Agora eu vou te falar uma coisa. Esse perdão começou no dia que você decidiu perdoar. O perdão, ele é acima de tudo uma decisão. E essa é a parte mais difícil do perdão. Porque ele faz você ter que dizer pro seu ego que não vai ser do jeito dele. Você vai ter que falar assim, eu vou ter que abrir mão disso que eu tô sentindo há muito tempo, que já é habitual pra mim, e soltar. Soltar a dor, soltar a mágoa, falar assim, mas eu tenho razão, mas ele me machucou, mas ele não me olhou, mas e todas as coisas que eu passei. Quando você decide soltar e perdoar, aí o resto acontece. Acontece. O mais difícil é tomar a decisão, mas é libertador, porque Muito. você tira o mundo das costas. E é bom pra todo mundo, né? O perdão é uma coisa que limpa principalmente quem perdoa. Mas ele acaba refletindo na relação e limpa a outra pessoa E aí eu também. vejo como que Libera. me ajudou a natureza, né? A natureza, a essência da natureza, a purificação ali me ajudou muito. E aí quando eu comecei a ver que realmente tem tratamentos medicinais que são maravilhosos. Tem. Só que tem muito preconceito ainda e muitas Tem. pessoas não falam sobre isso e ajuda outras pessoas. E aí é aonde que eu quero que você entre e fale da sua experiência também com a sua filha, né? Que você tem uma filha que tem uma síndrome que o nome eu não consegui falar, que eu queria que a senhorita falasse. Vou falar. Eu queria falar uma coisa que eu acho que é importante a gente falar. A ayahuasca que você falou, por exemplo, é a medicina sagrada da ayahuasca. Ela existe, ela tem um porquê, ela nasceu de uma forma sagrada, ela foi usada de uma forma sagrada. A cannabis, ela é usada de forma medicinal para os mais diversos tratamentos, para as mais diferentes situações, idades e tudo isso. Existem tratamentos feitos, inclusive, porque eu já pesquisei tanto, existem tratamentos feitos com LSD, com MDMA, em ambiente terapêutico, com pacientes com trauma, com uma série de situações ali no ambiente terapêutico, com microdosagens, com profissionais da saúde em volta. E você percebe que existem substâncias, existem plantas, elas estão aí há muito mais tempo que a gente. A forma como a gente lida com isso é que fala quem somos nós e que maturidade a gente tem. Eu não recrimino a forma recreativa de nada, porque eu acho que as pessoas, todos nós, estamos num processo de evolução. Tem coisa que a gente alcança com 30, tem coisa que a gente alcança com 60, tem coisa que a gente morre sem alcançar e vai alcançar de outras maneiras, né? Mas a seriedade disso tudo, ela é dada a partir de quem usa e da forma como é usada. Eu acredito muito no poder da medicina sagrada da ayahuasca, mas ela também é usada de forma recreativa, de forma errada, misturada com um monte de coisa em vários lugares. Eu tô só querendo dizer Sim. isso. Da mesma forma que a cannabis é usada de forma recreativa nos mais diferentes ambientes, tanto no ambiente legal e leve, como no ambiente pesado, como... Existe tudo de tudo, né? A forma como nós conduzimos a nossa vida é que vai dizer se a gente está agindo de forma correta ou não, até em relação a essas plantas, até em relação a essas medicinas que são sagradas e são extremamente medicinais. Eu descobri a cannabis medicinal porque a minha filha tem um problema, ela tem uma síndrome, mas a síndrome em si não exigia que ela precisasse disso. Ela teve um problema de saúde quando ela tinha 2 anos e 8 meses. Ela teve uma infecção de ouvido, tomou um remédio, nimesulida, que é um remédio que qualquer pessoa pode tomar, mas hoje é proibido para menores. E na época ela tomou e teve uma reação, ela teve uma hemorragia de estômago. Isso só foi complicando. Virou, no fim das contas, uma septicemia, uma infecção generalizada, e a bactéria foi para o cérebro dela. Ela teve um edema cerebral que paralisou todo o lado direito do corpo dela.
E esse lado direito dela tem espasmos frequentes. E ela já fez todo tipo de tratamento, ela já tomava remédios alopatas muito sérios, remédios de tarja preta, para poder controlar os espasmos dela. Ela faz botox a cada 6 meses, ela já fez várias cirurgias ortopédicas para poder corrigir os problemas que a força dos espasmos traz. A mão dela fechava com muita força, deslocou o dedo. A vida dela é muito sofrida, ela passou por muitas questões. Os remédios que ela toma, que você compra na farmácia, que qualquer pessoa pode tomar, provocam depressão. Ela teve crises emocionais muito grandes. Eu já tinha feito reportagem sobre cannabis, mas falava-se muito em convulsão. Aham. E no dia que eu vi um vídeo de um paciente que tinha Parkinson, um americano, ele tomava uma pasta, uma gotinha de uma pasta de cannabis, e ele parava de tremer em 2 minutos. Isso era uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Muito rápido. Muito rápido. Aquilo era uma coisa muito, muito excepcional para a nossa história da medicina. E eles usavam a palavra espasmo. Eu falei, mas espasmo é o que a minha filha tem. Então eu fui a fundo pesquisar. A gente, por filho, a gente vai até... Né? A gente vai onde for necessário. E eu descobri que a cannabis... Encontrei um médico incrível, um médico de Belo Horizonte, diretor do SUS. O filho dele, ele tem um filho autista, tomava 14 medicamentos e a partir da Nossa. cannabis passou a tomar 2. Porque o que a cannabis faz? Ela não vai curar você. Ela vai amenizar os sintomas, ela vai trazer mais imunidade para alguns casos. Mas para você que não sabe, a cannabis é uma substância que É vem da maconha. Da maconha. Cannabis e maconha é a mesma coisa, né? Maconha eles usam mais da forma recreativa e cannabis na forma medicinal, mas a gente está falando da mesma planta. É uma planta que tem inúmeras genéticas, você tem plantas que deixam você mais feliz e tem plantas que acalmam mais. E tudo isso vai dizer qual é o tipo de planta que você precisa do medicamento. Por exemplo, tem planta que seca a boca, você fica com a boca seca. E isso era tipo um efeito colateral, mas é um efeito colateral extremamente benéfico para pacientes Pra pacientes. que babam muito, que têm paralisia cerebral, que são máquinas de engasgar. Aham. Então, uma genética dessa planta para esse tipo de paciente é excelente. Tem plantas índicas que deixam você mais tranquilo. É ideal para pacientes que têm ansiedade, que têm problema de insônia, que têm estresse pós-traumático. Eu vi que a cannabis também ela ajuda nessa parte. Ela ajuda um monte de coisa. E Se cada você dia lê, você vê que não. Cada dia se descobre mais. Eu descobri ontem, eu tenho um amigo que ele tem um zumbido no ouvido, que ninguém sabe o que é o zumbido no ouvido dele. E ele tomou umas gotinhas do canabidiol com um pouco de THC, que é a parte é um canabidiol, um canabinoide psicoativo. O canabidiol, ele não é psicoativo, ele não dá Aham. efeito de você ficar... Não dá barato, né? Já o THC tem. As pessoas que fumam, fumam por causa do THC, elas querem que dê o barato. E aí, quando ele usou as gotinhas do canabidiol com um pouco de THC, o zumbido dele parou. E é uma pessoa que usa Rivotril toda noite para dormir. Porque você imagina você ter uma cigarra dentro do ouvido que não para nunca. É horrível. Aí você fala assim, tá, pode encher a lata de Rivotril, Rivotril da depressão. Eu tenho os efeitos colaterais do Rivotril no processo da minha filha. Eu já tive. É um negócio terrível. Terrível. Então, assim, Eu tenho muita por que as insônia. pessoas vão condenar um Rivotril e vão falar que gotinha de canabidiol não pode? Eu enfrentei uma batalha longa para conseguir o acesso para minha filha. Porque eu não vou comprar isso em qualquer lugar com qualquer pessoa sem saber o que tem dentro. Você conseguiu isso em dezembro, né? Ou, desculpa, em 2016, né? Eu já nem sei que ano Foi foi, já. 2016 que você conseguiu o desembargador aqui federal, George Lopes Leite, Um amor da né, nossa vida. que ele considerou aí para você fazer esse tratamento com a sua filha. E foi O daí. doutor George foi um anjo, assim, um desembargador dos mais antigos do TJ, 70 e tantos anos. Infelizmente, ele mudou de plano na pandemia. Ele e a esposa dele se foram na primeira leva da Covid. A gente ficou muito triste, porque ele era um cara muito visionário. Inclusive, o processo dele que ele ganhou pra gente, esse habeas corpus aqui em Brasília, virou tema de estudante de direito. Ele passava isso nas provas e ele foi incrível. Se você colocar no Google, eu achei, porque só Tem tá até um isso. filme, tem um filme chamado Salvo Conduto, que tem a história da nossa vida, a cineasta Fernanda, esqueci o sobrenome dela, Fernanda Linda, beijo pra você, ela fez esse filme, inclusive eu tava grávida da Liz nesse documentário. E o documentário começa com ele falando do processo. Ele escreveu um poema para minha filha. Ai, que Ele lindo. botou o tribunal inteiro chorando. Foi uma coisa muito emocionante. A gente conseguiu os 3 desembargadores a nosso favor. Tinham vários pacientes lá.
Mas é importante falar o seguinte, é um tratamento individualizado. Significa que cada pessoa tem que ser analisada individualmente. A planta que funciona para um não é a que funciona para outro. E o Porque os custo é casos muito grande, né? Eu O vi custo é aqui muito alto. que de uma ampola chega a custar até $300. Isso depende muito, eu não sei como é que tá esse mercado agora. Eu sei que cada dia tem mais avanços, tem mais opções, né? Você vê, nos Estados Unidos você tem pirulito de CBD para uma criança que precisa tomar a dose. É muito menos traumático, não é uma coisa assim, bicho de sete cabeças. Mas tem gente que não pode usar. Não é uma Aham. coisa para todo mundo. Sim. A cannabis, por exemplo, é maravilhosa para idosos, para demência, para Alzheimer, para fibromialgia, para autismo. Tem muitos tratamentos com autismo que têm avanços enormes usando cannabis. Mas tem gente que não pode usar, não é bom para paciente que tem esquizofrenia, para paciente que tem bipolaridade. Então, tudo isso tem que ser analisado. Para a juventude, não é legal. Ah, mas ficar fumando maconha na juventude não é legal, porque tem essa questão neural das cognições, essa não é a idade ideal para você fazer uso. Então, assim, tudo com parcimônia, sabe? Tudo com entendimento, tem uma função, e se ela for usada da forma certa, com a função correta, é um santo remédio. E se ela for usada de forma errada, do jeito errado, é uma coisa prejudicial. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E isso que eu gosto, que esse é o objetivo de Conexões aqui, nossa, porque muitas pessoas não sabem realmente dos tratamentos e fazem um julgamento enorme, que talvez poderia estar ajudando outra pessoa, né? Por quê? Porque a gente falta isso, a empatia de outra pessoa, sentar e ler, pesquisar, ver a vida da outra pessoa, conversar. Eu acho que o julgamento, Kiara, é uma coisa que está muito na gente, mas que a gente não precisa ficar com ele. Não. A gente pode aprender que quando a gente está julgando o outro, a gente está julgando a gente, Sim. né? E o julgamento não é uma coisa boa, ela não é saudável. Nem Você um pouco. pode abrir uma discussão, você pode ter uma análise, você pode perguntar, você pode se inteirar. Agora, julgar é uma parte escura da gente que a gente tem que iluminar e deixar de lado e aprender, né? Porque tem tanta coisa que a gente não sabe, a gente não faz ideia. O que eu sabia sobre cannabis na época já mudou. Eu já não sei hoje, já mudou a realidade. O que eu acho triste é que esse tema avança, mas avança sob muita coragem de pessoas que precisam dar a cara a tapa para avançar nesse tema. Tá entrando pela porta da justiça, judicializando os casos, não é o caminho, né? E o que acontece hoje? Hoje você já tem muito mais liberdade do que a gente tinha quando a gente ganhou esse habeas corpus. Mas é uma liberdade que custa caro. Um paciente lá da zona rural, da zona norte, que não tem acesso, não vai ter. Então, o que acontece? Hoje você pode importar, você pode dar dinheiro para os outros países, você tem que ter dólar, você tem que ter muito para importar. E esse dinheiro podia estar girando aqui no Brasil. Aqui dentro. Se a gente estivesse produzindo da forma correta, fazendo do jeito certo, a gente podia gerar emprego, a gente podia ajudar em vários tratamentos, a gente podia desafogar os hospitais, né? Mas para isso precisa juntar um monte de gente, várias entidades, de todos os setores. Por exemplo, o nosso habeas corpus, o Dr. George, ele envolveu todo mundo. Ele envolveu Polícia Federal, ele envolveu Polícia Civil, ele envolveu a Anvisa. Ele foi, todas as negativas que a gente teve em primeira instância, ele foi de uma a uma para, tá, mas vai ter remédio? Quando é que vai ter esse remédio? Esse remédio serve para quando? Quando é que vai lançar? Ele se colocou no lugar de pais, Ele falou para né, mim de assim, vocês. olha, eu não entendo de maconha, eu não entendo de medicina, mas eu vou atrás dessa história. Foi o único que me recebeu. Na primeira instância, ninguém me recebeu. Eu entrei na vara da família, eu fui pra vara de entorpecente, como se eu fosse traficante. Nossa. Entendeu? E as pessoas negavam e botavam qualquer justificativa lá, mas ele foi atrás de cada uma das justificativas. Mas peraí, essa daqui não cola, porque se o remédio nem foi lançado, ela não pode esperar. Mas quando for lançado, esse de remédio aí não funciona para ela. Tem uma quantidade mínima de THC, um frasco custa R$3.000, 10 ml, a menina precisa de um frasco desse por dia. Então não tem como. Aí foi atrás da Anvisa, foi atrás de todo mundo, foi atrás da polícia, sabe? Ele foi na minha casa, ele levou um médico do TJ na minha casa, também da mesma faixa dele, um médico que tinha 70 e tantos anos, foi na minha casa, foi ver o que eu estava fazendo, que plantas eram aquelas, como é que estava sendo cultivado. Ser humano é incrível. Então, assim, é outro nível. Eu falei assim, olha, eu tô dando a minha cara a tapa, eu sou uma pessoa pública, eu tô no ar todos os dias, eu não ia estar aqui no TJ pedindo para plantar maconha. Né? Se eu quisesse ficar fumando maconha por aí. Não é isso, não se trata disso. Eu sou uma mãe de família, eu tenho uma filha aqui que tá pedindo para morrer. Você vai fazer o quê? Você vai tentar salvar a sua filha, eu vou onde eu tiver que ir.
Tem outro caso de uma mãe nesse salvo-conduto que o pai, no começo, o pai dela falava assim: você vai plantar maconha na minha casa e não sei o quê, você vai presa. Ela falou assim: pai, se eu for presa, eu vou poder ler um livro. Eu não tenho tempo pra nada, eu cuido de uma filha especial, não sei o que, o senhor não me ajuda. Se eu ficar presa, eu vou levar meus livros e vou poder descansar, ler, a comida vai chegar no horário e o senhor vai cuidar dela aí. E aí ele foi entendendo que, tipo assim, ela não tá entrando nessa porque ela é bicho grilo doidona. Ela tá querendo salvar a filha dela, porque, gente, talvez se eu precisasse fazer tudo isso por mim, eu não fizesse, mas pela minha filha. Você vai até. Sabe? E foi só o começo. Tantos outros habeas corpus chegaram depois, tantas pessoas conquistaram. E eu Você acho viu que foi importante. feito de uma conexão de pessoas, né? Que te levaram. A Só por empatia causa ali. disso. Eu tenho um defensor público, André Soares, que foi um anjo que conectou os advogados. O André é um anjo na minha vida. Você sabe que ele me deu uma orquídea há anos atrás, no dia do meu aniversário. Eu tava muito mal nesse. Pra quem não sabe, ela ama planta, tá? A Eu casa amo planta. dela. Eu sou a véia das mudinhas. Eu sou aquela que anda dela. e ganha e muda de todo mundo. Viaja de avião com muda e tudo. Eu achei tão bonito. Você ganhou até de um cara que lava seu carro há Eu anos. falei, eu quero aquela muda. Ele foi lá, pegou pra mim. E aí, ele me deu essas orquídeas até hoje. Elas florem loucamente. Você vê, tem tanto amor Tem ali, tanto amor impregnado naquela... envolvido. Eu já tive várias orquídeas que não vingaram. Essa tá lá brilhante até hoje. E o André Soares, a doutora Daniela Tamanini, que é a minha advogada, que é uma mulher incrível. Beijo pra ela. Ela é maravilhosa, ela ajuda muitas famílias e pessoas que fazem isso sem cobrar nada. Pega uma família que tá ali passando uma necessidade incrível, ela vai lá, ela mete a cara, ela ajuda. O André Soares é a mesma coisa. Não, ela é incrível. Difícil é você conseguir pegar nela, porque ela viaja muito e... Então, assim, eu acho importante a gente não ter julgamento, entender que muitas coisas a gente ainda vai descobrir. Eu descobri otorrino que faz tratamento com cocaína. Cocaína, eu tenho uma visão super pesada da cocaína, assim, é uma coisa difícil, é uma energia pesada. Mas existem tratamentos com microdosagens de cocaína para tratamento de ouvido que o médico um dia me falou, que ele estuda isso. Nossa. Um pesquisador, ele vai para fora periodicamente para estudar isso. Eu vou julgar? De forma nenhuma, porque eu não entendo nada disso. Entendeu? Quem somos nós? A gente não pode. A gente tem que pensar o seguinte: se a gente está fazendo bem, não está prejudicando as pessoas, é assim que a gente vai pesquisar e vai descobrir. A gente não pode ter a mente fechada para esse tipo de coisa. Eu sempre levei isso para minha vida. Depois desse período, realmente, das coisas que aconteceram na minha vida, dessas conexões, eu comecei a parar de olhar as pessoas dessa outra maneira. De ouvir coisas que não me levavam para lugar algum, né? Eu sempre falo, né, nessa pauta, quando a gente fala da militância de pessoas trans, Kiara, se é uma militante, eu acho que muito pesada essa palavra militante. Eu sou uma pessoa trans que convivo com todas as outras pessoas. Por quê? Porque quando eu sou fora da caixinha, eu sou fora do quadradinho, né? Eu nunca me coloquei e falei, eu vou ficar só nisso daqui. E pra que serve a caixinha, né? Se não é pra limitar, a E gente aí, é limitado. eu tento abrir as visões de outras meninas para que elas saiam desse universo, né? Que a gente pode conquistar o mundo. Não só as meninas trans, como as mulheres cis, como toda a população, todos os homens cis, hétero, enfim. Eu sempre falo, a gente tem que ser todo mundo farinha. Cada dia você pode ser o que você quiser. Né? A gente tá defendendo a humanidade. Só que algumas pessoas pensam, não, isso não é pra mim. Tá, não é pra você, mas você respeita a outra pessoa que é pra ela. Isso é muito bacana. Eu sempre falo isso. Eu tive um amigo que eu morri de rir. Ele ficou super sem graça. Ele, mas... ele é muito bonito e tal. Ele fala, às vezes eu recebo umas cantadas gay e tal. Eu falo assim, mas você não precisa julgar. Eu falei assim, gay é igual giló. Você não gostou, você não vai lá e bate no giló. É só você não comer. É só você não comer. Muito bom. Você não comer que tá bom. E vai a gente pode... tá do lado ali, Exatamente. Ó. Pega a farinha, né? Pronto. E a gente pode conviver de uma maneira tranquilamente. E isso aconteceu na minha vida. Eu comecei a alcançar espaços, lugares, a partir desse momento que eu comecei a respeitar as outras pessoas. E aí essas pessoas automaticamente começaram a me respeitar. E a vida é feita de conexão. Porque eu vou te falar uma coisa, Kiara. A gente tem tanta coisa para conversar. Você tem tanta coisa para me ensinar.
E você? Eu não fico lembrando que você é trans toda hora, você tá entendendo? Isso não é pauta. Não é pauta. E também isso não interessa para as pessoas. Isso não é o que tem que estar na frente. Não me interessa. Ninguém fica me perguntando o que eu faço com meu marido. Ah, mas você é do time que faz assim, que faz assado. Isso não interessa para ninguém. Cabe só a vocês. Cabe só a mim. E outra coisa, eu escutei de uma amiga hétero que falou assim: ai, mas você já se assumiu, você já falou pros seus pais. Ela falou assim: vem cá, você se assumiu pros seus pais hétero? Você se assumiu hétero pros seus pais? Eu falei, não, por que eu preciso me assumir gay pros meus pais? Eu não preciso, isso faz parte da minha intimidade. Exatamente. E é isso. E é isso. E deixa eu te falar, eu acho que quando a gente desencarna, que a gente vai para outros planos, não existe isso lá. Existe energia feminina e energia masculina que não tem a ver com gênero. Tem a Não. ver com produção, com acolhimento, com nutrição. São coisas que estão muito além do gênero, né? Mas a gente tem essa visão muito aqui e as pessoas acabam... Por exemplo, eu vou citar aqui o padre Júlio Lancelotti, que é um cara que eu acho fenomenal. Um padre em São Paulo que faz a diferença no mundo. Aquele cara é Jesus em movimento. Ele é Deus em movimento como todos nós somos e deveríamos ser. Só que a gente não lembra disso o tempo inteiro e fica agindo no escurinho, né? Mas a gente é luz. A gente é tudo pedaço de Deus aqui experienciando a matéria. Ele acolhe pessoas. E quando ele recebe pessoas trans lá, na época da Covid... Ele distribuía cesta básica, ele ia para os lugares, e ele ia em lugares que tinham pessoas trans, as pessoas trans iam lá na igreja para poder pegar, as pessoas metiam pau. 7 pedras, eu falei, gente, você vai perguntar se a pessoa é trans, se ela é homem, se ela é cis para dar uma cesta básica? Você vai comer só se você for cis. Aí eu vou te falar assim, Jesus estivesse aqui, já tinham matado ele há muito tempo. Já. Porque ele andava com quem? Com quem ninguém queria, ele andava com a escória da sociedade, porque ele tinha um projeto de amor e de explicar. Ele se deixou matar. Ele se deixou morrer em morte de cruz, como diz a Bíblia. Ele desceu ao nível de homem e se deixou morrer em morte de cruz para levar a mensagem até o final. Qual é a mensagem? Amor. Não importa o que você fizer comigo, eu não vou deixar de amar você, porque eu sei quem você é. Eu sei o potencial que você tem. Você só ainda não alcançou e não se lembrou. Ele não estava de brincadeira. Entendeu? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Muito Quando ele forte. fala assim, vocês vão fazer muito mais do que eu fiz. Eu até repostei uma história aqui. Porque ele mostrou assim, eu sou a base, eu não sou o topo, eu sou a base. Vocês têm que ir de mim pra cima. Você tá entendendo? E o que que é? É você amar sem nem olhar pro lado. Jesus andava com um cobrador de imposto que ninguém queria, ele chamou o cobrador de imposto para ser parceiro dele e andar com ele. E foi, porque tinha capacidade de ir, tinha potencial para largar tudo e ir. E largar tudo era o quê, gente? Não é largar minha casa, meu sofá, meus bens, minhas túnicas. Era largar o ego. Era largar uma vida de privilégios, não porque precisa estar na miséria, porque uma pessoa espiritualizada ela não pode ter as coisas. Jesus era abundante, era próspero. É para mostrar o seguinte, isso não está em primeiro lugar na minha vida. Ter não está em primeiro lugar, ser está em primeiro lugar. O que eu quero, Kiara? Eu quero ser. É o que você está sendo, você está sendo a Kiara. Você tem uma energia vital que é só sua. Você está fazendo o que só a Kiara pode fazer. Exatamente. Você tá abrindo portas que só você pode abrir. Eu não quero ter nada, eu quero ser. Eu quero ser o quê? O melhor que eu puder ser. Eu quero ser a melhor versão que a Neila puder ser. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Ontem eu pensava um monte de coisa que hoje eu não penso Hoje não mais. pensa mais. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Isso é o melhor. Mas isso faz você ter que abrir mão das suas convicções. Falando pra vocês que essa mulher é do caralho. Estamos espelhando aqui uma outra. Ai, amiga, sim, a gente pode ficar aqui 50 horas com essa mulher, gente, porque ela é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Vou deixar você tomar uma Eu tenho água. meus escurinhos também, tá, filha? Mas Que eu todo preciso mundo- iluminar Mas e esses melhorar. escurinhos não tem graça na vida. A vida tem que ter alguns escurinhos e tal. Mas o que prevalece é a luz. O que prevalece é a luz. E o que você tem E é a o que luz. eu gosto de falar, Kiara, sabe o que é? O problema não é não ter escuro. Se a gente não tivesse escuro, a gente não estava encarnado aqui. A gente está aqui por um motivo. Sim, Mas é a gente, quando a luz vem, ela ilumina o que está escuro. totalmente. Então, quando a gente enxerga o nosso escuro, a gente tem possibilidade Incomoda o escuro. Eu sempre falo que a luz de... incomoda o escuro. Porque ele se expõe, né? Ele Exatamente. expõe o nosso ego, a gente se sente envergonhado, mas é uma oportunidade da gente tratar. Você não pode tratar uma ferida que você não está vendo. Exatamente. Ela tá lá escondida nas costas, eu não tô. Como é que você vai cuidar? Você precisa tirar aquele curativo que tá te tampando pra ninguém ver. Você tem que olhar pra ferida, ver do que ela precisa, o que precisa limpar, o que precisa secar.
e botar o remédio que ela precisa, aí ela vai curar. Então, o escuro da gente é isso, que ele vem à tona sim, que a gente se exponha. Olha, aquela mulher fala demais. Eu tinha um amigo lá no SBT que ele falava que quando eu morresse era 2 caixões, um pra mim e outro pra minha língua. Você fala demais. E realmente, um dos meus problemas é falar demais. Mas o seu falar é bom, sabe? Porque a gente fica assim, ó. Mas depende, se eu não Porque tiver dá no... pra ouvir. Porque Se eu tiver no uma ego, enciclopédia o que de eu falar não mulher. vai ser bom. Você tá entendendo? Todo mundo tem bom e ruim. Exatamente. A gente tem que se policiar. Eu vigiar e orai. Porque se eu tiver no escuro mostrando a minha sombra, não é bom. Eu vou usar o meu talento de forma errada. Exatamente. Então é importante, assim, a gente ter consciência de que a gente não é perfeito, mas acolher o nosso escuro, agradecer por ele ter trazido a gente até aqui. De alguma forma ele veio para nos proteger de alguma situação, mas a gente pode falar assim, não preciso mais. Reconheço, ok. Aquela pessoa me irrita. Nossa, mas aquela pessoa me irrita. Para e pensa, por que ela te irrita? O que nela que te irrita? Porque isso que você está apontando para ela é o que você tem. Exatamente. Em qual situação você faz o que ela faz? Ah, naquela hora eu faço assim. Ok, já entendi, reconheço. E eu sempre Obrigada. levo isso, que Tchau. Deus coloca na nossa vida, o amar ao próximo. Eu sempre falo isso, o amar ao próximo não é aquela pessoa que tá longe, não. O próximo é o marido, é a vizinha, Exatamente, a chefe. aquelas pessoas que você... Se eu não consigo amar e conseguir ter uma convivência com as pessoas que convivem dentro da minha casa, no meu dia a dia, como que eu vou conseguir amar o próximo? Aquela pessoa que tá lá longe. Eu vi um vídeo essa semana que eu achei muito lindo. O cara tava com um carro importado, ele tava com um cachorrão. Ah, isso, ela tem 5 cachorros. Gente, você tem um cachorro que é maior do que mim. Eu tô na fila de espera do sexto Meu agora, você acredita? Deus. Ela tem um cachorro. Qual é a raça daquele O cachorrão? gigante? O gigante. É dog alemão. Ela tem um dog alemão É um que é bezerro. maior do que ela, exatamente. E aí o cara tinha um cachorro quase daquele porte seu, e ele abriu a porta de trás pro cachorro entrar. O cachorro pegou e foi na porta da frente e quebrou o vidro. Bateu. E era um carro importado. E aí o cara olhou pro cachorro e colocou a mão na cabeça, assim, ele olhou pro carro, colocou a mão na cabeça, assim, que viu aquele estrago. Aí ele olhou pro cachorro e aí ele abraçou o cachorro. E aí o que me veio? Amar as pessoas e desfruir do que a gente tem aqui. É uma maneira totalmente diferente. Ele falou assim, é bem material, a gente vai ali, compra outro vidro, a gente consegue ter o carro novamente, mas se o cachorro morresse, ele não teria mais aquele cachorro. Pois é. Então, assim, a gente acaba deixando de vivenciar momentos bacanas com pessoas que a gente ama. Às vezes a gente não troca uma mensagem, não liga, às vezes a gente fica emburrado. Eu tenho uma amiga que a gente tá muito conectada, que é a Sueli, quero mandar um beijo pra ela. Aí outro dia a gente saiu, tava na feira, aí não sei o que, ela falou lá, cara, você tá falando demais, tal. Aí eu peguei e saí do lado dela, andei. Aí a filha dela, mamãe, Kiara sumiu. Aí elas passaram por mim e fingi que nem conheci. Aí ela veio rindo, eu falei, tô calma, já acalmei, eu te amo. Os nossos maiores espelhos e os nossos maiores aprendizados estão à nossa volta. Estão Sim, na nossa sim. casa, na nossa família. Agora, é importante muito falar uma coisa. Não é porque as pessoas são da nossa família que a gente tem que aceitar situações abusivas nem nada disso, tá? Exatamente. Às vezes você precisa perdoar, você precisa entender, mas você não precisa conviver. Você não precisa deixar a pessoa lá passando por cima de você, num relacionamento que não funciona, que a pessoa não consegue alcançar e tá te agredindo, tá te ferindo. Não é disso que se Não trata, é isso né? que a gente tá Você falando. pode perdoar seu pai, você pode perdoar sua mãe, mas se é uma família disfuncional que faz mal pra você, você não precisa ficar convivendo. Você honra aquela pessoa, você agradece pelo fato dela ter trazido você ao mundo, de ter feito essas coisas, mas o amor é diferente disso, né? O amor, na verdade, não é um sentimento. Eu aprendi que o amor, eu acredito nisso, é uma frequência. E é a frequência de Deus. A frequência de Deus Total. é o amor. Então, você tem que vibrar na frequência do amor. Quando você começa a descobrir o amor, ele é um amor muito apegado. Ele é um amor ciumento, apegado, que você não quer estar longe, você quer que a pessoa fique perto de você. E às vezes você confunde porque ele é muito forte. É o amor da paixão, é o amor de eu preciso ter. Quando você vai evoluindo esse amor, você vai para outras instâncias, esse amor ele vai ficando mais fraterno e ele vai ficando mais cósmico. É um amor que você ama sem esse apego. Por exemplo, quando você vira mãe ou pai, você descobre um amor diferente.
Seu filho lá faz aquela caca que você fala, meu Deus, como é que uma criança desse tamanho bota uma fralda dessa potência? Você tá limpando a caca do seu filho, você não deixa de amar ele porque ele sujou 5 fraldas. Você tá limpando e amando ao mesmo tempo. Seu filho cresce, faz besteira, quantas mães na porta da cadeia, amando o filho, falou assim, ele tá errado, tem que estar preso, mas eu tô aqui trazendo água pra ele, porque eu amo meu filho. É filho dela, vai deixar de amar porque ele faz besteira. Era um amor que Jesus sentia por todos nós. Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. É um amor que mesmo matando ele falou, eles não estão entendendo ainda, eles não alcançaram. Esse é o amor cósmico que Jesus falava e que todos nós temos a capacidade de alcançar. Mas é um processo. E a gente tem que buscar esse processo, mesmo que a gente não consiga estar no ponto de Jesus amanhã. Mas a gente tem que ter isso como meta. E quando a gente chega nesse ponto, é o amor de Coríntios 13. Ele não cobra, ele não exige, ele não tem vaidade, porque eu amo, eu quero de volta. Não, ele simplesmente ama. Ele simplesmente é. A frequência de Deus é a frequência do eu sou. Ele é. Você vai explicar Deus como não tem como explicar, ele é o que ele é. Então você tá na frequência do amor, você tá na frequência do eu sou e você consegue expandir. É a nossa meta. Essa mulher precisa de muitas palmas, gente. Você é maravilhosa, amiga. Você é maravilhosa. E que pena que, infelizmente, a gente tem pouco tempo aqui, mas a gente poderia ficar aqui a semana toda conversando, porque essa mulher é maravilhosa. E antes da gente terminar, eu quero que os meninos coloquem aí pra gente a gráfica que fez essas canecas maravilhosas pra mim. Gráfica, adorei. As canecas aqui do Conexão, que todo mundo vem, que é do meu amigo Edivan, né? E ele mandou um presentinho pra você. Tem um presentinho especial pra você. Obrigada, Edivan. Abre e vê se você gosta. Dale, Edivan. Se Olha vocês só. quiserem também canecas Ah, com seu nominho. adorei. Gente, você tá muito chique, Kiara. Que maravilha, gente. Para os tem meus meu nome. convidados. E aí, se vocês também precisarem de canecas, chaveiros, gráficas, vocês vão lá na página do meu amigo edivan.james. O telefone dele é o 981725575. Amei. E você vai ficar lindas. Amor, né? Amei. É maravilhosa. Amei. Eu quero agradecer também a CUT TV, os meus amigos aqui que fizeram essa parceria maravilhosa, me abrindo esse espaço maravilhoso de poder trazer pessoas maravilhosas igual você. Quero agradecer em nome aqui da CUT TV, em nome de toda a produção, da Janete, do Rafael, do nosso diretor aqui maravilhoso. E quero dizer para vocês que eu estou muito honrada por estar nesse local, por ter trago essas pessoas. Agradecer o Everson, né, que é o nosso diretor aqui da CUT TV, que fez essa logo maravilhosa pra gente. Ela tá muito bem, gente. E essa ela tá conexão muito bem. maravilhosa. Quero agradecer a todos os meus patrocinadores, o Salão Poá, as meninas maravilhosas. Quando você vem aqui, Águas Claras, vai lá, faça o cabelo, unha. A minha amiga Carlinha está aí. A Débora Damasceno também, que é a mania do aplique. Quero agradecer ela por esses cabelos Cheia das maravilhosos. conexões. Cola Cheia da nela, conexão, gente. cola em mim. Neila, obrigada, amiga, mais uma vez. Te agradeço muito essa conexão que começou lá atrás, há alguns anos, e que me inspirou a ser a mulher que eu tô me tornando a cada dia realmente que eu acordo, eu olho pro espelho e falo assim, eu quero ser uma mulher melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, e isso eu tô vivenciando, e quero agradecer essas mulheres que me inspiram, você é uma delas, te acompanho todos os dias, lá no jornal, quando eu acordo, você é lá linda, maravilhosa. 7 horas, hein, gente? 7 horas Não, na mas Record, hein? isso é 7 horas da manhã que ela entra no ar, mas a gata maravilhosa, ela acorda muito cedo. 4 horas da Ela manhã. acorda 4 e com essa animação, com esse sorriso, você sempre acorda, eu vejo você ali com a Liz, outro dia eu morri de rir, eu falei, se fosse minha filha, eu não sei se eu teria, que ela tava numa poça de lama toda maravilhosa, e você lá filmando, enfim, e isso é muito bacana, essa mulher, essa essência, você é luz, Obrigada. e você vai conquistar o mundo, tá? E obrigada mais uma vez pela sua presença, tamo juntas. Você também é tudo isso, brilha, tá, fia? Brilha, brilha, brilha. Obrigada. Manda um vando aí. Você é luz, é raio, estrela aí.
Nós somos. Brincadeira, Nós muito somos. bom. Vamos encerrar com essa música. Um sucesso você, tá? Tô muito feliz de você estar aqui, mais um passo lindo Obrigada. da sua vida. E quero ver você sempre assim, brilhando e fazendo novas conexões. E a vida é feita de conexão. É verdade. E agradecemos a todos vocês. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada.